Senado aprovou a polêmica Lei das Fake News, que trata sobre o combate às notícias falsas em redes sociais e em serviços de mensagens. Defensores do projeto dizem que ele vai combater o anonimato e a distribuição artificial. Os contrários afirmam que o projeto possibilita a violação da privacidade e a liberdade de expressão. O presidente Bolsonaro sinaliza que pode vetar caso passe na Câmara. O tema do debate é: o presidente deve vetar o projeto das fake news? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite, espectador da CNN. Começamos então com você, Caio. Suas primeiras considerações, por favor. Bom, vamos à pergunta, né? Caso passe na Câmara, o presidente deveria vetar o projeto das fake news? Bom, para desespero da bolha progressista na mídia, dos oportunistas da oposição e dos crentes numa ditadura imaginária, o Brasil ainda é uma democracia que respeita as garantias fundamentais. E nós somos presididos por um senhor que sempre defendeu a liberdade de expressão. Ao contrário, por exemplo, do nosso Supremo Tribunal Federal, que em mais de uma ocasião censurou conteúdos da imprensa e de cidadãos privados, que desagradaram aí nossos ministros hipersensíveis e com telhado não de vidro, de cristal. Bom, seria uma enorme decepção se o presidente da República não exercesse, ainda que parcialmente, seu poder constitucional de veto a esse projeto, que tem como desdobramento lógico e como agenda oculta a limitação do debate público, das ideias do debate público. Mas por que eu falo seria uma enorme decepção assim no futuro do pretérito? Porque eu me recuso a acreditar que esse projeto vai ser aprovado na Câmara dos Deputados, né? Ele já passou com uma maioria estreita no Senado, que, aliás, devia ser uma casa de senioridade republicana, nunca de senilidade regulatória, né? Aliás, o que se espera de um senador da República é que ele seja experiente, não que ele seja desatualizado. A aprovação desse texto é prova eloquente de que os nossos políticos de cabeça branca, para usar aí um jargão deles, eles não entendem ou fingem não entender a dinâmica da comunicação contemporânea, mão dupla, né? De forma bastante reacionária. Eles tentam regredir ao tempo em que havia controle de narrativa e monopólio da informação. Não é mais o caso. Bom, não à toa, o senador relator, que é um entusiasta do projeto, integrante do Centrão, ele tem menos de 20 curtidas em cada uma das suas últimas 3 postagens. É um desempenho aí em rede social que denota desconhecimento ou desinteresse nessas plataformas. E se, por um lado, é mais difícil para o político legislar sobre temas que ele não domina, é muito mais fácil, admitir a restrição de direitos que não o beneficiam diretamente ou que até o prejudicam eleitoralmente, como é o caso da liberdade de expressão na internet. Afinal, a velha política não se elege online. Não conheço político de Centrão que se elege pela internet. Talvez por esses motivos o relator tenha sido tão infeliz em uma das suas manifestações em redes sociais, quando ele proferiu a seguinte pérola: vomite enquanto ainda tem tempo de liberdade. Então, aqui estou eu, senador, usando meu tempo de liberdade para vomitar a sua falta de discernimento ao apoiar uma legislação que tem tudo para se tornar a antessala da censura na internet brasileira, né? Para não me estender muito, vamos ficar em um exemplo só, né, que é o parágrafo 4º, incisos 1 e 2 do artigo 12, abre aspas: o provedor de rede social poderá adotar medidas imediatas de indisponibilização de conteúdo, ou seja, remoção de conteúdo, e contas, perfis, quando verificar risco de dano imediato, de difícil reparação e risco de segurança da informação ou do usuário. Então, percebam o tom meio genérico desses dispositivos: risco de dano, risco ao usuário. Na verdade, as plataformas de rede social, assumidamente enviesadas, já trouxe isso para o espectador aqui no debate, conforme depoimento do próprio fundador do Facebook ao Congresso americano. Então, essas plataformas elas já possuem os seus termos e condições de uso, que incluem uma certa moderação de conteúdo. Mas essa atuação, ela fica limitada ao texto constitucional, que assegura ampla proteção à liberdade de expressão e aos remédios penais para eventuais abusos de direito. Ao legislar sobre essa matéria de forma específica, em âmbito infraconstitucional, o Congresso ele abre uma brecha para uma ingerência ainda maior e agora legítima dessas empresas,
como Facebook, Google, Instagram, WhatsApp, Telegram, por aí vai. E vamos lembrar que essas corporações elas já atuam de forma muito arbitrária em termos de moderação de conteúdo, chegando ao cúmulo de tirar do ar postagens do presidente da República. Mas a esperança vem quando a gente troca de casa legislativa. Vou ler um tweet aqui para vocês. Para salvar a democracia, os democratas brasileiros decidiram assassinar a liberdade de expressão. O projeto aprovado no Senado diz mirar nas fake news, mas é para acertar a liberdade. Um lixo que tem que ser varrido pela Câmara. Lutaremos. Então, quem se pronunciou assim, de forma bastante incisiva e bastante pertinente, foi o deputado paranaense, o Paulo Eduardo Martins. Então, que ele seja acompanhado aí pela maioria dos seus colegas. Augusto, suas primeiras considerações, então, por favor. Boa noite a todas e todos. O PL 2630, conhecido como Projeto de Lei das Fake News, foi aprovado na noite de ontem pelo Senado Federal. A votação foi, de certa forma, apertada. O projeto, que sofreu várias alterações, inclusive desde a vez que ele foi debatido aqui no programa, recebeu 44 votos favoráveis, 32 contrários e 2 abstenções. Verificando o placar de votação, e principalmente dos senadores que votaram favoravelmente ao projeto, podemos perceber que há senadores de vários partidos e de diferentes campos políticos. Há senadores do PSD, da Rede, do MDB, do PT, do PSDB, do DEM, do Podemos, do Cidadania, mais alguns outros, dizendo sim ao projeto. Por outro lado, os que votaram não são, em sua totalidade, apoiadores do governo Bolsonaro. Portanto, o que me parece é que esse projeto, além das críticas que já fiz sobre a rapidez e quase inexistente discussão com a sociedade civil e com especialistas, virou claramente uma disputa política entre governo e oposição. As discussões, pelo menos no âmbito parlamentar, foram intensas, fazendo que 4 ou 5 versões do relatório do PL tenham sido apresentadas em 10 dias. Como disse, entre o nosso último debate sobre o tema e a noite de ontem, houve alterações. Algumas alterações, inclusive, bastante positivas. Por outro lado, alguns artigos do projeto, que agora segue para a Câmara dos Deputados, continuam, e muito, violando garantias constitucionais. Volto a fazer a crítica que já fiz. Por mais que o tema seja urgente, por mais que seja de extrema importância a elaboração de mecanismos para impedir a propagação de notícias falsas e o anonimato criminoso nas redes sociais, esse tema ainda foi pouquíssimo discutido na sociedade civil. E não basta apenas que parlamentares o discutam, porque esses, por mais que representem os cidadãos que os colocaram lá através do voto, muitas vezes desconhecem um tema tão específico e cheio de detalhes. Mas vamos agora à pergunta do debate, se o presidente deve vetar o PL. E a resposta é não, não necessariamente o veto presidencial é a melhor saída. Como eu disse no início da minha fala, houve avanços importantes e a retirada de artigos ilegais que violariam uma série de direitos e garantias fundamentais de todos nós. Houve uma melhora, portanto, no projeto, mas ele está longe de ser perfeito. Ao longo do debate, eu vou tratar de alguns pontos com maior detalhe, mas de forma geral, e principalmente levando em consideração as críticas que já fiz no debate anterior, o que já é importante dizer? Primeiro, a obrigatoriedade, vocês se recordam, do registro mediante apresentação de documento e linha telefônica habilitada no telefone celular, para que nós pudéssemos ter uma conta em rede social, isso caiu. E já é um avanço bastante importante. Agora, a identificação de conta só será necessária quando houver denúncias por desrespeito à lei, quando houver indício de contas automatizadas, falsas e não identificadas, obviamente nos casos em que uma ordem judicial assim determinar. Portanto, a identificação genérica e obrigatória de todo e qualquer usuário, o que violaria não apenas direitos importantes, mas limitaria muito o acesso de parte da nossa população a essa importante ferramenta que é a rede social, não faz mais parte do projeto. A excelente determinação de que agentes políticos e órgãos públicos não possam bloquear usuários também já era um ponto positivo que foi mantido na versão do PL aprovado. A possibilidade de exclusão imediata pelas plataformas de determinados conteúdos sem a notificação prévia do usuário em casos excepcionais também foi mantida. E o que são esses casos? Casos que envolvam, por exemplo, a segurança do próprio usuário, a incitação à violência, ao suicídio ou que violem, por exemplo, direitos de crianças e adolescentes. Por outro lado,
Carece o projeto de lei de ideias, iniciativas e formas de se tentar coibir, investigar e punir um grande problema que enfrentamos na rede social. E é o que até dá o nome do projeto de lei. Como melhor combater, identificar e punir aqueles que dolosamente produzem, financiam e divulgam conteúdos sabidamente falsos. Num primeiro momento, houve uma tentativa, já criticada por mim, de criminalizar condutas de uma forma muito perigosa, muito aberta, como nós, penalistas, costumamos chamar. Seria mais eficaz criar mecanismos para que, através da verificação e do acompanhamento do rastro financeiro, conhecido pelo jargão follow the money, eventuais crimes sejam identificados e punidos. Finalizando, e esse ponto específico não poderia de maneira nenhuma ter sido aprovado, esse projeto ainda prevê o armazenamento de mensagens consideradas, e nessa parte de forma bastante imprecisa, como indicativas de disparo em massa através de aplicativos de comunicação instantânea. Esse ponto específico viola muito o direito de todos nós ao sigilo de nossa comunicação. O projeto de lei é importante? Muito importante. Desde a última versão até a aprovada ontem, houve avanços e melhoras? Sim. Temos ainda pontos a melhorar e principalmente retirar do projeto? Com certeza. Mas estamos, digamos, num caminho agora mais certo. É preciso que agora haja mais discussão, não apenas no âmbito parlamentar, para que no momento de sua aprovação esse projeto não vire mais uma disputa entre governo e oposição. E que seus eventuais vetos não tornem dessa lei e dessa futura lei uma lei imprecisa que já nasceu morta. Vamos então ao debate. Augusto e Caio, por favor. Queria só destacar aqui o viés político, né, daqueles senadores que se opuseram, né, à aprovação desse projeto de lei. Eu acho, aliás, não, eu tenho certeza que ele está muito menos relacionado a um apoio ao governo Bolsonaro e muito mais relacionado ao ideário político liberal ou conservador né? Um conservador, ele sempre vai prezar pelos direitos e garantias fundamentais. Então, isso é ponto pacífico. Então, ele sempre vai valorizar muito a liberdade de expressão. E, como eu disse, esse projeto é a antessala da censura na internet brasileira, né? Para usar um jargão, que é como se fosse uma legislação de ponta de lança, né? Ele é o primeiro passo, né, numa série de avanços que a gente já consegue intuir a partir dessa legislação infraconstitucional, que dá muito mais liberdade, inclusive, para que as plataformas executem moderação de conteúdo dentro do viés já estabelecido, já conhecido dessas aplicações de internet. A gente sabe muito bem que as páginas que são tiradas do ar são todas de pensamento conservador e pensamento liberal. A gente não vê esse mesmo tratamento em páginas de viés progressista, né? Inclusive, há casos, né, de influenciadores da direita que printam conteúdos de páginas da esquerda e têm as suas páginas bloqueadas. Não o conteúdo original, mas o conteúdo replicado. Então, para vocês verem o absurdo do duplo padrão e dos dois pesos e duas medidas. Eu li aqui um tweet do deputado Paulo Eduardo Martins, mas também vale a pena chamar a atenção, outro jovem parlamentar. Aliás, a gente percebe isso. Todos os parlamentares que eu estou citando aqui, eles são bem mais jovens, né? Então, a gente vê a diferença no Congresso Nacional dos cabeças pretas e dos cabeças brancas, né? Como eu disse, eu esperava que os nossos senadores fossem experientes, não desatualizados, não anacrônicos, não reacionários, né? O Marcel disse o seguinte, abre aspas, o projeto aprovado no Senado não é contra a fake news, é contra as liberdades individuais. Ele não é contra a mentira, ele é a favor da censura, não é para defender o cidadão, é para proteger quem tem poder da opinião de quem não tem. É um descalabro, barraremos na Câmara. E aqui houve uma analogia muito interessante também do especialista em segurança pública e ativista a favor da legítima defesa com emprego de arma de fogo, o senhor Benê Barbosa. Ele diz o seguinte, da mesma forma, né, que o progressismo justificava o desarmamento civil, né, com a falácia de tirar as armas dos bandidos, aqui da mesma forma, sob pretexto de combater fake news, você começa a inserir uma série de limitações na liberdade de expressão das pessoas, especialmente porque há dispositivos também de natureza genérica, né, que praticamente obrigam as plataformas
a restringirem a replicação de mensagem por usuário privado. Ou seja, vai haver um incentivo cada vez maior para que você possa passar a sua mensagem por uma quantidade cada vez menor de pessoas. Isso é restrição à liberdade de expressão. Claro, como bem colocou o doutor Augusto, o texto evoluiu bastante, né, doutor? E nesse aspecto também, a gente não conseguiu parar de dar risada aqui quando a gente leu que tinha aquela limitação de mandar mensagem para 5 pessoas. Você lembra disso? Continua. Não, ele mudou um pouquinho. Assim, Até se não alcançar 1.000 usuários. Exatamente. Então, essa parte muda assim, mas era 5 pessoas e no caso de ano eleitoral era um negócio muito fora da casinha, assim, de verdade, até para os tristes parâmetros do Congresso brasileiro. Mas houve essas melhoras. Mas percebam, de novo, que isso é aquele primeiro passo. E sem querer incorrer aí na falácia da ladeira escorregadia, mas também a sabedoria popular ensina que onde passa boi, passa boiada. É por isso que a gente tem que estar sempre muito vigilante quando o assunto é liberdade de expressão.